Se você tem medo de começar a vender sites e ganhar dinheiro de verdade com isso, seja qual for o motivo, talvez porque você acha que ainda não sabe o suficiente, ou porque talvez você tenha medo de cobrar o cliente um determinado valor que você pretende ganhar, ou então porque você não sabe na onde buscar os clientes, eu tenho um conselho para você. Apenas comece. O feito sempre é melhor do que o perfeito. Eu tinha um defeito muito grande, eu tô falando de coração para você, tá? Que eu queria ser muito perfeccionista em tudo que eu faço. Isso não é ruim, porque, assim, significa que você quer dar o seu melhor. E, claro, isso é excelente. Você querer sempre dar o melhor, sempre melhorar, é o que faz você seguir, você sair da sua zona de conforto e você crescer. Mas a partir do momento que isso acaba se tornando um empecilho que impede você de vender seus serviços, de vender o seu site, acaba te travando. É como se você estivesse correndo em cima da graxa, né? Você está correndo, mas você não sai do lugar. Então, comece, simplesmente comece. Comece a oferecer seus serviços. Não, você não vai fazer sites perfeitos no começo. É claro que não vai. Ninguém começa fazendo tudo de forma perfeita, mas você vai aprimorando com o passar do tempo. E o aprendizado, ele vem no campo de batalha, quando você entra para valer. E se você fecha um site, você vai se comprometer internamente a dar o seu melhor. Lembre-se que um site ele não é, por exemplo, como uma casa. Uma casa, nesse sentido que eu vou falar, né? Uma casa, às vezes, você constrói ela, e depois que você constrói, foram meses, dias, anos, talvez, para construir aquela casa, e se ela não ficou boa, é difícil de você desfazer e fazer uma nova. Agora, site, você tem uma liberdade de editar, entendeu? Então, às vezes, se algum ponto específico do site não ficou bom, você pode ir lá e editar e mudar. Então não precisa ter medo de começar a vender sites. É claro que eu recomendo você, para você aprender na ferramenta, fazer páginas de estudo, mas comece. Saia da inércia, não fique parado. Comece, simplesmente comece. Quanto ao medo, tem uma frase famosa de uma pessoa, de um empreendedor famoso no Brasil chamado Flávio Augusto, que ele fala assim: o medo se cura com a ação. Veja bem, o medo se cura com a ação. E existe uma outra frase que diz que a motivação é um motivo para a ação. Então, qual é a sua motivação para fazer o site? Não é você entregar um trabalho bom e, claro, você ser bem remunerado por isso? Ser bem remunerado é consequência da sua motivação. Mas se a sua motivação for entregar um trabalho bom, entregar um trabalho de qualidade, você vai fazer isso. E aí, a consequência é o dinheiro. Mas pense dessa forma. Se você tem medo, comece. Simplesmente comece. Comece fazendo páginas de estudo. Depois que você tiver uma certa quantia legal de páginas de estudo, você já pode começar a oferecer. Entendeu? Eu recomendo aí que talvez 3, 4 no mínimo páginas de estudo. Aí você já consegue colocar no seu portfólio. Como que você pode fazer um portfólio? Numa aula posterior, eu vou ensinar como você constrói seu portfólio no próprio site, fazendo o Elementor em um site. Mas se você ainda não tem um site para expor seu portfólio de trabalhos, eu recomendo que você se cadastre num site chamado behance.net. Behance com H, né? Behance.net. Então você faz uma conta gratuita nesse site, que é da Adobe, inclusive, e você expõe seus trabalhos lá. E aí sempre que você for oferecer para alguém, você manda o seu link do Behance. Olha, esse é o link do meu portfólio de trabalhos, para a pessoa ver, né? E, como eu falei para você, medo tem, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Com o passar do tempo, você começa a pegar o jeito. Hoje você está me vendo conversar aqui, acredito que de uma forma dinâmica, não é de uma forma muito parada. E assim, quando eu fui gravar meus primeiros vídeos, eu estava morrendo de medo. Eu estava morrendo de medo de como eu ia falar, mas a partir do momento que eu comecei a agir, comecei a gravar, comecei a postar, eu vou criando prática. Por quê? Porque o medo vai indo embora. Você vai pegando o jeito da coisa. E é a mesma coisa quando você fala com clientes. Quando eu comecei a oferecer meus trabalhos de design para os clientes e outras coisas relacionadas, eu morria de medo. Eu tinha medo de falar o preço e a pessoa falar, puxa, mas está caro. Só que com o passar do tempo você vai criando uma certa casca, uma certa cobertura que vai te ajudando a lidar com esses medos, e isso é o que faz você crescer. Às vezes eu tinha medo de o cliente pensar, puxa, mas o trabalho está muito caro, dá um desconto. Hoje em dia não. Hoje em dia eu dou o meu preço, se a pessoa não gostar, sinto muito. Vou fazer o quê? Tem quem goste. E é esses que pagam o preço pelo meu trabalho, ou seja, que valorizam o meu trabalho, é esses que eu quero alcançar. Mas para mim conseguir chegar nesse patamar, eu tive que começar. Então não tem jeito. Se você tem medo, é só você seguir o script. Faça ali as suas 5, 6 pagininhas de portfólio
e comece a oferecer, comece a divulgar. Coloque no Instagram. Se você não tem dinheiro para fazer tráfego pago, comece a postar em grupos, entre em grupos do Facebook, comece a postar em qualquer lugar. Fale com as pessoas na sua cidade, se você quiser também. Enfim, divulgue, comece. Existe até uma história que é o seguinte, né? Eu não sei se isso é verdade ou não entendo desse assunto, mas pelo que eu vi na internet, acho que é, né? Aquela famosa, né? Tá na internet é verdade, não, brincando. Mas é o seguinte, eu ouvi falar, se eu estiver errado, por favor, me corrija nos comentários, que a pata, quando ela bota um ovo, ela fica quietinha. Ninguém percebe que ela botou o ovo. Agora a galinha, quando bota o ovo, começa a cacarejar e todo mundo percebe que ela botou um ovo. Então faça a mesma coisa. Quando você começar o seu trabalho, quando você, vamos dizer assim, botar o ovo, tiver o seu portfólio, tiver expondo, cacareje, fale para as pessoas, deixe que elas ouçam, saiba que elas ouçam. Não faça o seu trabalho e fique quietinho. Se mexa, entendeu? Seja ativo, tá? Essa é a minha dica, tá bom? E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Não tem problema. O medo se cura com a ação, tá? O medo se cura com a ação. Esse é o aprendizado do vídeo de hoje. Então faça isso e depois você me diz se você teve resultado, se você conseguiu vendas, tá? Vai ser um prazer ver aqui os seus comentários debaixo desse vídeo, tudo bem? Convido você também a participar de uma breve pesquisa que eu estou fazendo com relação aos meus conteúdos. Eu vou deixar um segundo link aqui na descrição do vídeo, que é o link para participar de uma pesquisa 100% anônima, não leva nem 5 minutos, você responde ali rapidinho. E nessa pesquisa você vai me dizer o que você está achando dos meus conteúdos. Você pode sugerir conteúdos novos para mim publicar aqui no canal. Para mim vai ser um prazer ver e atender, na medida do possível, esses pedidos, tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, agradeço por você ter ficado comigo até o final do vídeo. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante e de valor para você. E é isso aí. Tamo junto, até a próxima e fui, falou!